Eu queria agradecer a disponibilidade, queria agradecer a Joana esta disponibilidade imediata, depois do convite feito. Temos muito gosto em receber-te aqui, Joana, de volta à escola, não é? Onde tu te formaste em 2002. Depois saíste aqui, foste trabalhar para uma câmara, tu tens o teu ateliê de... Eu não quero dizer muita coisa porque tu com certeza nos vais explicar o teu percurso, mas tens um ateliê desde 2005, és de uma geração que passou por uma crise enorme, tiveste que te reinventar, que pensar como é que as ferramentas que o curso de arquitetura te deram te poderiam potenciar outras atividades paralelas, mas ligadas à arquitetura. E, portanto, eu acho que o teu percurso, aquilo que eu tenho seguido, é exemplar também para os alunos de arquitetura e, por isso, temos muito gosto em ter-te aqui e passo-te a palavra. Muito obrigada. Bom, antes de mais, quero agradecer mais uma vez este convite. Para mim é uma honra enorme e um orgulho poder estar aqui convosco. E, efetivamente, a professora Helena e o professor Fernando fazem parte do meu percurso profissional, digamos assim, do meu percurso académico. Penso que os professores, a faculdade, a universidade, aqueles 5 anos deram-me as bases necessárias para poder olhar para este mundo da arquitetura e olhar para o mundo em geral de uma forma completamente distinta, de uma forma completamente diferente, e até de uma forma bastante abrangente. Sem o curso, sem os professores, jamais seria quem sou hoje. Relativamente ao meu percurso, é verdade, sim, eu montei ateliê em 2005, já depois da experiência que tive numa Câmara Municipal, que foi bastante importante, porque aprendi basicamente a tramitação dos licenciamentos, a parte de legislação, que é também muito importante quando estamos do lado, portanto, já do lado do ateliê. E também tive sorte porque estive na altura a desenvolver projetos de... Joana, eu deixei de ouvir. Eu também. Joana? Já está? Já me estão a ouvir? Sim. Não ouviram nada? Ouviram? Não, projetos de obras. Então estava na parte da Câmara, é isso? Sim. Ok, então a Câmara acabou por me dar grandes bases para eu poder fazer o exercício da minha vida profissional cá fora. Estive na parte de tramitação processual, nos licenciamentos, mas também tive sorte porque desenvolvi pequenos projetos de obras públicas, portanto também estive na parte da concessão. Depois acabei por sair e montei o meu ateliê. Na altura era o ateliê Joana Marcelino Studio, ainda sem saber muito bem o que é que iria ser da minha vida profissional. Joana, desculpa interromper, não gosto nada de fazer isto, mas tu queres partilhar já o PowerPoint ou não? Sim, posso partilhar. Calhar, claro. sim. Ok. Então vamos lá, isto. Já estão a ver? Uhum. Ok. Então, acima de tudo, eu gostava de fazer uma breve apresentação aos alunos. Eu sou a Joana Marcelino, sou de Leiria, sempre fui apaixonada pela arquitetura desde pequenina, portanto, desde que eu me lembro, desde que sei falar, que já falava aos professores, aos pais em casa, que queria muito desenhar casas. Aliás, as minhas cópias da escola, na escola primária, eram sempre decoradas com desenhos à régua e esquadro que eu fazia, ou de estufas, ou de casas, daquilo que eu achava que a casa representava. Também tive alguma sorte na minha infância, o meu pai era apaixonado por antiguidades, a minha mãe por arte contemporânea, então vivia numa casa muito bonita mesmo, onde este misto de linguagens existiam e que penso que me trouxe talvez também alguma maturidade para aquilo que eu sou hoje. Hoje em dia sou mãe de 3 crianças lindas, portanto, isto para mostrar que este sim é um dos meus maiores projetos de vida, um sem prazo, que está bem 24/24 horas, mas também para mostrar que é possível termos uma vida profissional e termos uma vida pessoal. Portanto, eu não seria nada sem o meu trabalho, portanto eu sou apaixonada por aquilo que faço, eu adoro os meus dias, raramente olho para o relógio, portanto, e saio... Eu deixo as escadas todos os dias de casa, isto porque o meu estúdio é no resto de chão do prédio, com aquela sensação, meu Deus, vamos lá ver o que é que o dia me vai trazer hoje.
porque eu gosto mesmo muito de trabalhar. E depois gosto também muito da minha família, portanto eu diria que é 50-50 mesmo. Eu preciso deste equilíbrio entre o trabalho e a família. Desde que montei o estúdio, sempre tentei trabalhar numa perspectiva global. Não só pensar naquilo que se fazia em Portugal, mas também pensar no que se estava a fazer lá fora. Sempre fui seguidora de grandes ícones, não só de arquitetura, mas também de design, design de produto, design de interiores, porque logo desde muito cedo percebi que uma área não poderia estar dissociada da outra. Portanto, temos a arquitetura, claro que devemos conceber o espaço, tratar o melhor possível o lugar, portanto interpretar o lugar, interpretar o cliente. A partir do momento em que começamos a interpretar o cliente, precisamos também de trabalhar não só a parte conceptual, portanto aquela primeira eu diria a escala 1-100, mas depois começar a ir mais para o particular. E o particular é nós retirarmos os dados todos que precisamos dos clientes, todos, até os mais íntimos, e tentar passar essa identidade para o espaço. Por isso, acabo por ir até à fase da decoração, em que tudo foi pensado de acordo com o cliente. Isto se estiver a trabalhar para uma família. Se estiver a trabalhar para uma empresa, é pensar nos valores que a empresa quer transmitir e então passar essa missão para o espaço. Essa interação com os clientes é mesmo muito importante. Eu quando estava a dizer que preciso mesmo de saber tudo, por exemplo, quando o casal dorme separado porque o marido ressona, eu preciso de saber que tem que fazer 2 suítes. Ou quando o casal prefere ter uma casa de banho individual, eu também preciso de o saber, portanto acabo por ser uma psicóloga, digamos assim, espacial. Chama-se isto psicologia do ambiente. Os projetos, depois da aflição do cliente, eu começo a fazer mentalmente na minha cabeça, seleciono 3 ou 4 materiais que são extremamente importantes e que eu tento sempre afunilar. Se eu começar com 6 materiais, tento sempre afunilar e tentar ir até aos 4 e com esses 4 trabalhar todo o projeto de arquitetura. Embora haja aqui uma particularidade em que eu digo sempre que a primeira pedra de um projeto deve ser uma árvore e não um tijolo. Ou seja, nós devemos começar pelo espaço que não é construído para irmos então para o construído, porque a componente da natureza, da vegetação, do verde, tem um nome que é a biofilia, deve estar extremamente, aliás, deve andar de mãos dadas com a arquitetura. O sentir os materiais, perceber, passar essa essência para os clientes também é das coisas mais fascinantes, fazer com que os clientes se identifiquem, não só com a concepção do espaço, mas com os materiais também é muito importante para mim e eu tento passar para os clientes. Uma das minhas outras paixões é a cenografia. Eu penso que a cenografia está presente em tudo o que nós fazemos na nossa vida. Nós, quando nos vestimos para sair à rua, estamos a tratar da nossa própria cenografia. Portanto, quando eu me visto para ir para uma reunião, eu estou a imaginar-me na reunião e estou a preparar-me para ela. Quando eu estou a preparar uma mesa para os amigos, para jantar em casa, eu também estou a fazer cenografia. Eu sempre tive essa paixão bem patente. Há cerca de 2 anos fiz um curso na Ordem dos Arquitetos de cenografia para televisão, também me deu uma grande base de trabalho, mas efetivamente já há muitos anos que eu tento aplicar aqui no estúdio, até porque eu digo que o estúdio é um laboratório de ideias, ou seja, eu aqui não tenho limitação de criatividade, eu tento acima de tudo, se me apetece fazer uma montra diferente, eu vou criar uma montra e comunicar algo à comunidade. Eu acho que é muito importante nós não estarmos virados só para nós próprios, mas também trazermos algo mais à vida das pessoas, mesmo aquelas que não são nossas clientes. Eu acabo por ter um espaço que está aberto à rua, portanto é no resto de chão, tem umas grandes montras, eu faço questão de vez em quando abri-lo à comunidade através de montras, através de
de exposições, transformar de repente o estúdio numa galeria, para que as pessoas também possam perceber um bocadinho daquilo que se faz aqui. É como se fosse um bocadinho de responsabilidade social, digamos assim. Esta imagem que nós estamos a ver é de uma montra de Natal, uma proposta de, penso que foi em 2016, Natal de 2016, em que eu queria que as pessoas expressassem sorriso a olhar para a montra. A árvore e a cenografia foi criada em Capaline, e depois tem um cavalo da Magis, que é um ícone de design na área infantil. Como eu disse, o estúdio está aberto à comunidade. Recentemente tenho feito com a jornalista Wanda Jorge uma grande cool hunter neste país, uma caça tendências. Temos falado sobre o que é isto da pandemia, o que é o pós-pandemia, portanto temos feito a Wanda mais na área de estratégia e inspiração a nível de marcas nacionais e internacionais, e eu a mais ao nível do futuro. O que é o futuro? O que é que vai ser o futuro do espaço? O que é que vai ser o futuro do lugar? O que é que vai ser o futuro das nossas casas, o futuro das nossas empresas? Estamos todos com grandes dúvidas, de repente fomos todos obrigados a confinar-nos em nossa casa. Temos aqui um gap, não é? Grande parte da construção teve virada para uma arquitetura sem qualidade, infelizmente, e as pessoas têm estado a viver em espaços sem qualidade. Eu digo isto muitas vezes, acho que a pandemia foi uma grande oportunidade para a arquitetura, principalmente em Portugal, e espero que daqui para a frente que os promotores, que as imobiliárias olhem para nós como um bom aliado e não como um mau, digamos assim. Desde muito cedo também, desde 2006, que eu viajo pelo mundo inteiro, que eu vou às feiras internacionais de design. As feiras têm sido, se calhar, a par dos grandes designers e arquitetos que eu sigo, a grande abertura da minha mente. Isto porque há sempre o lado da feira, propriamente dita, que é onde se faz o negócio, mas depois há o lado da cidade, onde se faz grandes eventos, onde as marcas que estão na feira vão criar grandes showrooms, grandes exposições, já normalmente alugam palácios, alugam jardins, onde vão fazer as suas mostras de design. Este lado tem sido super importante na minha vida, não só porque me abriu os horizontes, me permitiu conhecer os editores de design, os designers, os grandes designers, mas também porque me permite ver o que é que estão a desenhar para o espaço. Para mim é muito importante perceber qual é a escala do sofá, o que é que se está a fazer a esse nível, as cadeiras, as mesas, e como é que eu tenho que preparar o espaço para receber um mobiliário. Eu diria que a construção não tem andado a uma velocidade tão rápida como o design de produto, que é todos os dias saem produtos novos, novas formas de abordar, sei lá, até uma cama, e nós temos de estar preparados, pelo menos eu aqui no estúdio tento estar preparada e tento estar atenta para perceber até depois o que é que eu posso sugerir aos clientes para colocar nos projetos de arquitetura, uma vez que eu acabo por seguir com os interiores, que é o projeto de execução, e a decoração. Este contacto que eu faço nas feiras, normalmente passo uma semana na feira no Salão del Móvel em Milão, na Maison et Objet em Paris, em Cottray, na Bélgica, permite-me efetivamente vir de alma cheia e vir cheia de inspiração até para os projetos. Aqui lá está, por exemplo, foi um pedido de uma empresa, pediu-me para preparar o estúdio para filmar um vídeo promocional para o Natal. Pediram basicamente para preparar uma sala, como se uma família estivesse a celebrar o dia 24, para que pudessem fazer o vídeo promocional e lançá-lo não só no site, mas nas redes sociais. Eu prontamente respondi, isto é do ano 2015, e para mim é sempre muito interessante não só ver o que eu preparei, mas também o que está atrás da câmara, como é que eles pensam, com os planos que eles fazem. Para mim sempre foi bastante importante. Acho que todos nós fazemos isto quando estamos a projetar, temos perspectivas na nossa cabeça, que depois vão sair para o papel e para a obra,
e estas pessoas também acabam por ter, até por nos dar inputs sobre como fazer determinadas coisas. Esta interação entre todas as especialidades é magnífica. Aqui estou de volta da mesa, a vermos o que é que funcionava, o que é que não funcionava, às diferentes alturas, enfim, a olhar para tudo de uma forma bastante crítica. Aqui está a tal mesa de 2015. O design de produto também tem estado presente no estúdio. É uma área que eu gosto bastante. Não só de comprar aos clientes ou de sugerir aos clientes, mas também de desenhar. Neste caso é um pavimento que eu desenhei para a empresa Pedra Antico, é um pavimento em pedra. Nós aqui estamos a ver um pavimento, eu já vos vou mostrar, até posso mostrar, vou dar só um bocadinho para a frente, um espelho que eu desenhei para uma editora belga, Perius. Os designers de produto estão normalmente muito focados no produto em si. Eu, quando estou a fazer propostas de mobiliários, estou focada não só no produto, no espaço que ele vai ocupar e na forma e que dinâmica que ele pode criar para as pessoas que o vão usar. Por exemplo, neste caso o espelho roda, a ideia, e pode assumir diferentes formas. A ideia do espelho inicialmente até era, portanto, que a parte de trás fosse em madeira escura, para que as pessoas pudessem escrever quase como se fosse um board, tipo, gosto muito de ti, ou não te esqueças de comprar pão, qualquer coisa do género. A editora depois achou melhor fazer em pedra. O design de produto tem permitido também ao estúdio ir além fronteiras, portanto passar o mundo. Neste caso estamos a ver um hotel de 5 estrelas no centro de Paris, nos Campos Elíseos, onde foi utilizada a pastilha em todas as casas de banho das suítes do hotel. O espelho, que eu já mostrei. Em 2018, uma das melhores marcas internacionais de design, a Tacchini, reinventa-se, deixa de ser só office e passa a ser também home. Tem um sofá que é o Julep, que foi considerado o melhor sofá do ano 2018. Eu, na altura, fiquei completamente fascinada com a viragem da marca, que eu já conhecia bastante bem, e eles perguntaram-me se eu não queria fazer uma apresentação da Tacchini em Portugal, e eu acabei por fazer este set que mostrei aqui no estúdio e que abri ao público em geral, também porque eu queria mostrar um bocadinho o que é que era o luxo, o que é que era um bocadinho o luxo para mim. E o luxo para mim é mais ou menos isto, é bastante despojado, sem grandes ostentações, e acabou por resultar bastante bem. Aqui já estamos a ver projetos de interiores. Eu tenho focado, ainda há bocado a professora Helena disse muito bem que eu passei por uma grande crise, a crise de 2008 a 2013. Foram anos mesmo muito difíceis, em que posso dizer que praticamente fiquei sem projetos de arquitetura para fazer, mas consegui sobreviver também por causa dos projetos de interiores e de decoração, que me obrigaram a ter muito respeito por eles e principalmente a olhar para o cliente de uma forma completamente diferente. Na altura, em 2010, estávamos no pico, não havia mesmo trabalho absolutamente nenhum, não havia entrevistas de trabalho, não havia nada acontecia, não haviam gruas pelo país. E eu perguntei-me a mim mesma o que é que eu iria fazer, porque não podia estar parada, dependia de mim própria, tinha uma estrutura montada, embora ainda trabalhasse sozinha, não tivesse equipa, e ponderei e pensei, não, então eu vou pôr o estúdio em stand-by durante 2, 3 anos, o que for preciso, e vou enverdar por outra área. Isto porque achava que já estava com necessidades também de aprender, de tirar um curso, de ir aprender outras coisas. Acabei por não ir fazer nenhum curso, mas fui fazer um curso vivo a uma área completamente distinta, da cerâmica. Eu fui para o departamento de design, sem medos, de uma cerâmica que basicamente exportava para o mundo inteiro.
Eu não sei se vocês conhecem a marca Alessi, normalmente os arquitetos conhecem a Alessi. A marca fazia todas as peças de cerâmica para a Alessi e eu estava a receber desenhos do Stark, do Arnio, a perceber se aqueles desenhos podiam ser executados com a modelagem. Eu não percebia nada de fornadas, não percebia nada de temperaturas de forno, não percebia rigorosamente nada de cerâmica, mas foi uma aprendizagem viva e, acima de tudo, o que eu fiz foi aplicar todos os conhecimentos que eu tinha aprendido, não só no curso, mas também durante o exercício da vida profissional ao longo daqueles anos. E foi uma boa surpresa, foi quando eu comecei a ter o contacto com a indústria do design de produto e quando percebi, curiosamente, que grande parte do produto que eu via lá fora é feito em Portugal, portanto as grandes marcas estão a produzir em Portugal, nas indústrias em Portugal, e isso é extraordinário. Nós recebemos quase todos os meses grandes designers cá em Portugal, grandes marcas e nem sequer temos a noção disso. Portanto, o produto é feito cá e depois volta para as warehouses, enfim, para as marcas, para depois distribuírem para o mundo inteiro, e isso é fabuloso. Somos um país de indústria, o que também é bastante positivo. Neste caso estamos a ver portanto, uns interiores de um apartamento, que não era assim. A cliente chamou-me para comprar um sofá e eu acabei por lhe dar o apartamento todo, porque achei que a casa, eu comuniquei-lhe que achava que a casa não estava a comunicar aquilo que elas eram, portanto eu olhava para as clientes e não conseguia, para as clientes, a mãe e a filha, e não conseguia identificar com a casa e acabei por fazer uma remodelação que correu bastante bem. Neste caso estamos a ver um projeto de reabilitação, pois o estúdio vai tocando em diferentes áreas, portanto já falei do produto, dos interiores, aqui estamos a ver um projeto de reabilitação no centro histórico, também bastante interessante. Tenho aqui uma curiosidade para contar, é de um casal de paisagistas que são meus amigos, que decidiram construir a casa com as suas próprias mãos, portanto eles tiveram 5 anos a construir a casa e é interessantíssimo, eles sentem um grande carinho pela casa e os filhos adoram a casa. E é super interessante. Aqui estamos a ver mais a reabilitação de um apartamento. Aqui eu gostava de destacar o seguinte: normalmente as pessoas em geral acham que os arquitetos, contratar um arquiteto é caríssimo, é a parte mais cara do processo. Quando no fundo contratar um arquiteto é o melhor investimento que se pode fazer. Portanto, o arquiteto tem que ser visto como um aliado, sempre. É a pessoa que vai ajudar, no fundo, a encontrar o caminho correto para as ideias que os clientes têm. Porque todos eles têm as ideias, nós todos somos seres que ocupamos espaço desde pequeninos, estamos habituados a viver em espaço, cada um há de ter as suas referências, mas no fundo é preciso que depois haja o arquiteto para encaminhar o cliente, para ajudar a fazer boas opções. E não precisa de gastar, portanto, não precisa de ter um orçamento enorme para que nós os possamos ajudar, para que nós possamos intervir. Neste caso é uma reabilitação em que a cliente tinha mesmo muito pouco dinheiro. Perguntou-me se eu podia fazer o projeto, eu disse claro que sim. E o que é que eu utilizei? Utilizei materiais que não são muito caros, posso dizer, por exemplo, um pavimento da Resser custa 13 euros o metro quadrado e tenho uma cozinha do IKEA, portanto, mas tudo isto é possível na arquitetura, nós fazermos essa construção em conjunto com o cliente e fazer com que as coisas aconteçam. No exercício da minha vida profissional, quando estava a desenhar casas, os clientes entusiasmavam-se e punham mais um quarto, mais uma sala, mas depois havia acabavam as expectativas por ficarem defraudadas porque tinham dinheiro para a obra e não tinham dinheiro para mais nada, não tinham dinheiro para arranjar o jardim, não tinham dinheiro para a decoração da casa, enfim. E hoje em dia digo, não, pergunto sempre, qual é que é o budget que eu tenho para fazer esta obra? Eu preciso que vocês sejam sinceros comigo, qual é o teto máximo? E assim vou conseguir fazer a arquitetura, portanto a obra, a parte dos interiores, a parte da decoração, os arranjos exteriores, para que o cliente, porque no fundo o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a construir sonhos, nós estamos a trazer esses sonhos para o real, para o lugar, e se eles não forem completamente respeitados e se nós não os fizermos acontecer, gera alguma sentimento de não dever cumprir, tanto para mim como para os clientes. Então é muito importante que
que estes pés assentes na terra estejam sempre presentes em todos os projetos. Aqui vemos os postos de abastecimento de combustível da BP. Esta área sempre me intrigou muito, muito, porque sempre achei que os postos são um bocadinho como as padarias, não temos que lá ir todos os dias, mas vamos lá todas as semanas. Intrigava-me o facto de que não havia grande cuidado com os postos de abastecimento. Entretanto, uns clientes sentaram-se aqui e disseram-me que queriam investir em postos de abastecimento de combustível, já era a sua área, já tinham 3, iam fazer mais 2, e eu perguntei se podia ver o projeto, que já estava a decorrer o licenciamento. E quando eles mostraram o projeto, portanto, o projeto obedecia a um desenho simples daquilo que já são os postos há cerca de 20 anos, portanto, iriam fazer uns postos iguais a tantos outros. Eu quis saber mais um bocadinho sobre o negócio, sobre o que é que significava a loja, porque eu nunca percebi porque é que nós vamos pagar a conta da gasolina ou do gasóleo e nos tentam vender chicletes, águas, o que quer que seja. Então a cliente explicou-me que a loja é uma grande parte, é uma parte muito importante no negócio, acaba por ter imensa margem e é importante que as pessoas, portanto, consumam na loja. E a pergunta que eu fiz foi, então, mas quem é que quer estar numa loja que é completamente desprovida de uma relação humana, de um sentimento que eu queira lá estar, de luz, até a própria fragrância do espaço influencia e é super importante. Perguntei-lhe se não podia fazer uma proposta e pronto, e aqui estão os postos da BP que já foram considerados um caso de estudo, exatamente porque levei esse lado do conforto, da iluminação, que também foi uma colega nossa que nos ajudou, a Diana Del Negro, na iluminação, porque os postos acabam por funcionar como caixas de luz durante a noite. Mais uma vez aqui está presente sempre o verde no projeto. Aqui estamos a ver outro projeto, já residencial, é um condomínio fechado com 6 moradias. Há aqui um aspecto muito importante que é a escolha dos materiais. Quando o cliente veio ter comigo, neste caso é um promotor, é um construtor, para fazer estas 6 moradias, e eu quando fui visitar o lugar pensei logo, não, eu vou fazer aqui uma arquitetura muito simples e vou escolher só 2 materiais, madeira e depois vou ter superfícies brancas. E o construtor disse logo, madeira nem pensar, eu quero passar lá daqui a 5 anos e quero ver o condomínio impecável. E eu não estava a conseguir sair daquela matéria. Então como é que eu vou fazer? O que fiz foi, chamei 6 marcas de revestimentos e pavimentos, porcelanosa, Resser, Pavigres, etc. E vi que matérias é que eles tinham em madeira. Pronto, com as características da madeira, não era madeira, são porcelânicos, que eu quase nunca uso, mas tive que me render para conseguir levar a minha ideia avante. O que é certo é que encontramos a textura correta, portanto acabámos por encontrar na Resser, que tinha uma boa relação qualidade-custo e hoje em dia é preciso ter muito conhecimento para perceber quando se toca se é madeira ou não. Não é só por causa do material, mas também da forma como ele foi aplicado. Aqui estamos a ver uma vista do interior. Aqui temos este é o tal caso de estudo que eu vos falei, alguma imprensa que tem estado com os olhos postos no estúdio, imprensa nacional e internacional. Esta colaboração, por exemplo, com a IDA foi muito interessante. Eu fui contactada por uma pessoa que estava a fazer a ponte com a revista e que queria estar uma semana a conhecer Lisboa e precisava de conhecer os sítios estratégicos, os museus, as galerias, os arquitetos, os restaurantes, e basicamente o que eu fiz foi o guião para a revista poder cá estar a semana toda, portanto acabei por dar as referências todas e acabei por depois dar uma entrevista à revista no Museu do Júlio Pomar. O Júlio Pomar morreu na sexta e eu dei entrevista no domingo no museu dele.
que eu fiquei um bocadinho aflita, mas o próprio museu disse, não, Joana, o facto de ficar a revista francesa é uma homenagem que, até acho que é uma espécie de uma homenagem que podemos fazer ao nosso querido Júlio Pomar. Portanto, aqui a imprensa internacional, neste caso alemã, que referenciava o espelho, aqui a pedra antiqua, portanto os pavimentos pedra antiqua, artigos de opinião, neste caso na Saber Viver, as tendências, o que é que se esperava para o ano, neste caso 2020, e a Caras de Coração, depois que acabou por vir ao estúdio quando eu fiz aquela apresentação da Taquini. Entretanto, também tenho dado algumas entrevistas, há uma curiosa com o Ricardo Pereira da Silva, que é um fotógrafo que diz, e não diz só, ele é mesmo assim, que capta a alma, e ele é que acrescentou este título à minha vida profissional, que é a arquiteta das emoções. No fundo é passar as emoções para o espaço, e o espaço também transmitir essas emoções. Aqui no jornal do empresário, em que eu falei do que é que eu espero, do que é que eu acho que vai ser o futuro do espaço nas empresas, tive a oportunidade de colocar a minha visão. E depois, no âmbito da responsabilidade social, já tive a oportunidade de ir a 2 infantários e fazer um workshop para ir inspirar as crianças. Eu fui explicar como é que eu quis ser, como é que eu percebi que queria ser arquiteta. E há aqui um aspecto muito engraçado. Quando era pequenina, o meu pai, uma vez por mês, ia à farmácia comprar os produtos da Clorane, que vêm dentro de caixas. Eu esperava ansiosamente que as caixas chegassem para eu poder recortar e abrir janelas e portas, e construir assim as minhas casas, a minha cidade. Eu fui mostrar precisamente isso às crianças e é super, super bonito, porque efetivamente dá para perceber que o espaço, a arquitetura está dentro de nós, é como a música, é igual. Aqui temos uma imagem de uma maquete. Depois eles juntaram as várias casas e fizeram caminhos, muito giro. No âmbito também de abrir o estúdio à comunidade, em conjunto com a Leirena Teatro e com a Livraria Arquivo, criámos a Ilusão do Real, um festival de cenografia em Leiria, que já teve 3 edições, agora recentemente não temos feito devido à pandemia, e que nasceu pura e simplesmente porque eu fui ver uma peça de teatro, esta peça que está aqui do lado direito, e achei a cenografia incrível, queria trazê-la para o estúdio. Falei com o cenógrafo, falei portanto, com o Frederico, diretor do Leirena, e em pouco tempo eu tinha aqui a exposição montada e nasce o Festival de Cenografia em Leiria, a Ilusão do Real, onde já tivemos a oportunidade de ter aqui, de ouvir o arquiteto João Mendes Ribeiro, o Dino Alves, o José António Tenente, tudo grandes nomes do teatro nacional. Aqui estamos a ver uma imagem da exposição no estúdio, do arquiteto João Mendes Ribeiro, que veio cá mostrar algumas das suas obras que ele tem feito, algumas das fotografias que tem feito para teatro. Recentemente, porque se calhar já muitos foram ver o site ou têm estado atentos às redes sociais, lancei um projeto, As Flores e a Cerâmica. Eu tenho 42 anos, até agora ainda não tinha encontrado uma matéria, assim como os pintores têm as telas e os escultores têm o barro, eu ainda não tinha encontrado uma matéria que me satisfizesse para eu conseguir transmitir algo de forma muito imediata às pessoas. E recentemente descobri esta paixão das flores. Uma amiga minha ajudou-me a montar o projeto, disse-me que eu deveria lançar o projeto cá para fora, que devia juntar cerâmica, uma vez que eu conheço tanto a indústria da cerâmica, devia juntar uma coleção de cerâmica, e é assim que nasce em 2 semanas o projeto das flores e da cerâmica, que está a ultrapassar fronteiras e efetivamente as flores comunicam, tem sido super, super bonito. E aqui está o backstamp da coleção de cerâmica, que é uma cerâmica completamente feita à mão. Também um bocadinho aqui para consciencializar as pessoas do espírito colaborativo. Nós não somos ninguém sozinhos, nós somos melhor se estivermos a trabalhar em equipa, em conjunto, se juntarmos diferentes sinergias. E estamos a atravessar um período difícil, o período da pandemia. Eu acho que nós temos
alguma obrigatoriedade também de alertar para aquilo que melhor se faz em Portugal, para o espírito colaborativo, para poder alertar as pessoas que devem consumir no nosso país, porque eu acredito com esta união que nós consigamos sair, porque não desejo nada, outra crise económica como aquela que eu vivi, ou como muitos de nós vivemos portanto, em 2008, 2012. E este projeto tem ido tão além fronteiras que me tem permitido ir à televisão, apresentá-lo, onde mais uma vez eu estou a aplicar os meus conhecimentos de arquitetura, de cenografia, e onde tenho tido a oportunidade de mostrar e também poder falar um bocadinho do trabalho que se desenvolve no estúdio. Eu agora terminava com 2 vídeos, são 2 de 6 que eu tenho estado a mostrar aqui no estúdio, nas sessões de cool hunting, onde eu faço uma breve apresentação do meu trabalho, como tenho estado aqui a fazer, onde falo sobre o futuro do lugar e onde eu acabo por mostrar 2 vídeos de 2 referências, uma delas o Ricardo Bofill, portanto o arquiteto catalão, e a outra de um designer de produto e arquiteto também, que é o Noé do Chafour-Laurence, um francês, e em que mostram como é que estas pessoas pensam a casa, pensam a sua vida profissional, são grandes pensadores. Nós agora estamos muito virados para a casa, mas já há muitos anos que todos nós, os nossos professores, os grandes designers pensam na casa. Eu vou-vos mostrar estes 2 vídeos, espero que vos inspirem tanto como me inspiram a mim. Vamos lá. Era muy joven, tenía muchas ganas de cambiar el mundo y me expulsaron de la universidad y a viajar y a construir y me convertí en un nómada. Saliendo de Barcelona en el coche, pues vi que había una fábrica que echaba humo, que era esta, la fábrica de cemento, la más antigua de España, con la chimenea más alta, pero que estaba pues polucionando pues todos los alrededores, y me enteré que la cerraba y se trasladaba. Quise comprar todo el terreno para ocupar la fábrica y ponerme a vivir y a trabajar y a desarrollar mi equipo de trabajo con sociólogos, filósofos, matemáticos, pintores, escritores. La casa es una ruina reestructurada y rehecha, donde los espacios sirven para todo. La ventaja de este laberinto es que la gente no se encuentre, que cada cual pueda hacer una vida como quiera. Este es un lugar en el cual la casa tradicional no está concebida. Este lugar iba transformándose en un lugar verde, ya que no saqueaba humo, que la chimenea, en lugar de ser una chimenea sacando humo, se vería como un cilindro, como una escultura. Todo esto se hizo con una actitud muy minimalista, con una actitud muy, muy sencilla, con una actitud de materiales pobres. No me gusta la apariencia del lujo, me parece que el lujo está en el espacio, que está en la manera de vivir, pero que no está en tener un objeto de oro o pintar una fachada de oro. No lo he hecho nunca y no lo hago y no me gusta. Estas formas de vida de la vivienda tradicional, pequeño burguesa, pues nunca me han gustado mucho.
este lugar cruza corrientes estéticas contradictorias, o sea, una visión brutalista con una visión romántica de estructuras que no sirven para nada y se han dejado por la pura composición estética. Está organizado por espacios de acuerdo con actividades mentales y actividades psicológicas más que por funciones o funcionalidades de la casa típica. La casa crea una impresión apta para estados de ánimo distintos. El espacio es como el sonido. Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Hay gente que entra en el lugar y inmediatamente mira hacia arriba y ve y entiende el espacio. Y hay gente que mira el suelo y que sabe solamente recorridos, pero que no tiene sensibilidad espacial. A mí las dos cosas que me emocionan y que me gustan, realmente que me hacen vibrar, es pues el sentimiento estético, en general la belleza, que es lo que a mí me mueve, y después la inteligencia. Es mi lugar, es mi referente, es aquí donde vivo, aquí donde sé vivir, aquí donde sé trabajar, donde empiezo a pensar y a proyectar. Mi vida está hecha siempre de proyectos, porque la profesión de la arquitectura te lleva a proyectar el futuro. Por lo tanto, esto incide en tu propia mentalidad y mi vida es siempre un proyecto hacia adelante, más que una historia del pasado. Espero que tenham gostado. Agora vou mostrar outro. Vejam com atenção onde é que o Noé do Chateau Laurent se instalou, portanto comprou a sua casa. É muito giro. We wanted to focus maximum on the idea of the outside getting inside, because we are very lucky because we are in front of cemetery of Père Lachaise. First, it's a quiet place, but it's also one of the biggest parks in Paris. You don't feel anymore in Paris or in a town, in a big city like this. You feel a little bit like in the countryside. And I'm coming from the countryside. I'm not a city guy, and in a way, I can't really live in a city. So it was my only way to resist. My general idea of furniture is doing like a niwa. It's a Japanese garden in the house. And I think that the furniture can participate to this niwa. Tsubo Niwa garden is really the idea of getting a piece of nature inside the house, but in a very controlled way in Japan, to have a reconnection spot in the house and to never forget where we come from or what's around us. And actually this house is breathing, because we have modularity systems, for example, in the rooms. And everything is open in a way, but you can close also, and you can create some private spaces. Most of the furniture I'm designing are made of material like wood, for example, American walnut, which is quite strong wood with a lot of identity. So I wanted a simple backgrounds for this furniture and this material.
I don't try to intellectualize too much. This has to be very instinctive. That's actually coming perhaps from my background, because I also did sculpture when I was at school. And I have some sculptures also of my father, because my father used to be a sculptor. I didn't know him actually. I don't know him, but I had a chance to know him. But there is a testimony of his work in this house. And one sculpture is important because it's a woman expressing a woman body who is pregnant, and actually it was my mother. And it's a piece of wood which had more or less this shape, and my father took it and just worked on it. All the shapes and my language is really inspired by nature. So it's easy, a lot of designers doing that, but it's more emotionally, like not taking a shape directly, but more an emotion. Try to get moments in this nature, which is coming from my memory, from moments I had when I was a child, or when I was growing up in Brittany, or moments I have today. And it has to be alive, and it has to breathe. Otherwise, it's just a museum or somewhere where you can't really live, and it's boring, and you're dying in the house. Life is synonym of life. Muito bem. Eu já terminei a minha apresentação. Não sei, Helena, se... Sim, Joana, olha, obrigada pela tua partilha. Eu queria pedir só se deixavas de partilhar, ok? Perfeito. Okay. Ia pedir aos presentes que ligassem as câmaras, por favor, porque neste momento eu acho que é importante entrarmos numa sessão em que se pode conversar com a Joana e podem perguntar o que quiserem sobre isto que tem sido este percurso, não é? E que eu acho que é extraordinário fazer este trabalho a partir de Leiria. Se nós imaginamos, eu também venho de Beja, não é? Venho do Alentejo, está para Lisboa, e nós achamos sempre que nas grandes cidades tudo acontece, e a pandemia ainda veio acentuar isso, que é essa possibilidade de, num sítio qualquer do planeta, nós podemos estar a trabalhar desde que haja essa vontade, essa disciplina, esse entusiasmo, essa paixão com que se trabalha. E, portanto, o mundo está de facto diferente, mas o mundo também nos permite escolher os sítios onde queremos trabalhar. E isso eu acho que é uma das coisas impecáveis desta pandemia. Há bocadinho falávamos na minha aula sobre um trabalho que os alunos estão a fazer com o professor Fernando Hipólito, que é um abrigo para a pandemia, e estávamos a falar precisamente sobre isso, sobre os sítios onde podemos estar, e não precisamos estar no epicentro, no centro, desde que se faça isso com esta paixão e com esta disponibilidade. Neste momento tudo se tornou possível. E, portanto, eu acho que deve refletir sobre isso, e acho que devemos também falar aqui com a Joana sobre aquilo que foi a sua experiência. Portanto, quem quer começar? Eu estou a ouvir uma voz, mas não sei quem é. Alguém que está sem... Eu peço mesmo para ligarem as câmaras, por favor. Quem é que estava a falar? Helena, estás-me a ouvir? Eu posso falar já, porque quando são temas que me interessam, depois não me calo, é uma chatice. Só que eu acho que os alunos deviam aproveitar essa oportunidade, porque quem fez a conferência foi a Joana e eu não quero tomar o lugar de ninguém. Não é propriamente o meu objetivo, mas há aqui várias coisas que eu acho que foram colocadas em cima da mesa que me interessaram imenso. Olha, eu vou contar uma história muito breve. Eu estive há 15 dias num jantar, que não devia ter estado, mas fomos a esse jantar porque fomos todos testados antes de ir para o jantar. Fizemos assim um fora da lei.
Isto porquê? Porque uma grande amiga nossa que tinha feito 50 anos o ano passado não pôde comemorar porque entrou o Covid e anulou a festa, e este ano, nesse dia que fazia 51 anos, ia saber se o tumor que tinha na mama era uma coisa para fazer tratamento ou não. E tinha recebido a notícia que não era e ficou super feliz, e o marido fez-lhe o jantar surpresa. Bom, e então estávamos 8 pessoas nessa casa, todos testados, com os testes feitos fresquinhos, e fizemos a festa surpresa. E nesse jantar estava um ex-aluno da Universidade Lusíada, do primeiro curso da Universidade, que fez parte de um grupo de alunos que a meio do curso foram transferidos para a FAO. Houve essa oportunidade na altura, até porque era uma espécie de vingança da FAO para a Lusíada ter sido a primeira universidade privada, e permitiram de repente que os alunos que tinham entrado com notas mais baixas para a Lusíada pudessem ir a meio do curso para a FAO. E ele disse uma coisa que eu fiquei profundamente horrorizado. A conversa veio a propósito porque ele tinha um filho que nos últimos 3 ou 4 anos não sabia aquilo que queria fazer no futuro, e andou aí a bater com a cabeça nas paredes, e de repente decidiu que ia fazer marketing, e está a fazer marketing, é católica, está feliz e encontrou o caminho. E eu aproveitei para lhe explicar que esta geração é mesmo assim. Portanto, esta geração não é uma geração vocacional, na maioria dos casos, e é uma geração que, até para a arquitetura, decide quando tem 18 anos. E ele respondeu-me assim: mas eu acho isso absolutamente absurdo, porque eu acho que as pessoas, as profissões artísticas são profissões de vocação e são coisas que nós decidimos quando somos pequeninos. E eu disse assim: olha, eu acho melhor nós terminarmos a conversa por aqui, porque essa conversa não tem nada a ver com a realidade atual das novas gerações, absolutamente nada. E hoje de manhã, por acaso, fui fazer uma caminhada saudável aqui ao pé da praia, ao pé do mar, e tinha uma chamada perdida do Mário Chaves, liguei-lhe, que é o coordenador do primeiro ano, como sabem, e estava-lhe a contar precisamente isto, que ele estava-me a perguntar o feedback, os alunos de segundo ano estão a ouvir, o feedback que eu tinha dos alunos de segundo ano este ano, por estarem a trabalhar online, o que é que se estava a passar, e depois ter-me a dar o feedback do primeiro ano. Portanto, nós depois, off the record, falámos para perceber que matéria é que nós temos aqui. Mas, de facto, eu acho que aquilo que hoje em dia aconteceu com a Joana, que aconteceu comigo, que aconteceu com a minha mulher, que eventualmente aconteceu também contigo, Helena, não sei se falámos alguma vez sobre isso, foi que nós decidimos ser arquitetos muito, muito novos, mas estas gerações não são assim. Portanto, eu acho que esta história da vocação é importante por um lado, mas eu acho que a universidade, no fundo, também é hoje em dia o sítio ou o local onde nós podemos, entre aspas, abrir a cabeça da acessibilidade dos alunos que querem ser arquitetos e que, se calhar, nunca tinham pensado nisso antes. Portanto, eu acho que a universidade hoje e deve ser um lugar mais experimental, digamos assim, nesse sentido. Depois, a outra coisa que eu gostava de dizer é que eu tive a sorte de ter sido orientado por doutoramento por um grande teórico espanhol, que é o José Montañola, de Barcelona, que fez uma tese de doutoramento em Berkeley, nos fins dos anos 70, princípios de 80, praticamente baseada em Piaget e que tinha a ver com a educação. Isto a propósito de algumas coisas que a Joana falou, sobre as crianças, etc. E uma das coisas que ele diz, e com razão, e que eu às vezes costumo dizer aos meus alunos, ele tem um livro muito engraçado chamado Compreender a Arquitetura, é como é que se pode ensinar as crianças. Ele diz que todos nós nascemos para ser arquitetos, mas podemos não ser, porque o espaço é natural no ser humano, porque a arquitetura está à nossa volta desde que nós nascemos. Nós desde pequeninos que desenhamos casas e montamos legos, portanto, e pomos toalhas e montamos tendas. E aquilo que ele diz é, apesar de não significar que sejamos todos arquitetos no final, se a arquitetura for uma disciplina do ensino básico, estou a falar do ensino básico, se a arquitetura for uma disciplina do ensino básico, como é a música e a educação física, eventualmente nós teríamos as pessoas e a comunidade e a população muito mais exigente com o meio ambiente que o envolve, não é? Apesar de não quererem ser arquitetos, mas tinham uma educação para a arquitetura que seria importante para as cidades e os territórios não estarem tão destruídos como estão hoje em dia, digamos assim. Depois, a outra coisa que eu acho muito curiosa aqui na Joana é a Joana ter ido para uma área profissional que durante muitos anos foi uma área bastarda da arquitetura que teve a ver com os interiores e com a decoração. Claro que não vou falar da minha experiência e da minha atividade profissional aqui, mas acho que de facto ela tocou em temas que são importantíssimos, que são temas que nós recentemente temos focado com os alunos de 5º ano, pelo menos na nossa turma, que temos trabalhado o espaço da habitação e, inclusivamente, tudo o que pode passar por ser esta história da seleção das peças de mobiliário.
e os alunos dominarem o conhecimento de algumas marcas. É o trabalho que nós temos estado a fazer no último mês, com a turma de 5º ano, nas várias componentes que cada um de nós tem, e que eu acho que a Joana tocou muito bem, porque assim, é horrível quando nós olhamos para a maior parte, isto sim, é um tema antigo já, que é quando nós olhamos para a maior parte das fotografias dos projetos de arquitetura, os projetos de arquitetura estão vazios, as casas estão vazias. As casas estão vazias porque os arquitetos não querem fotografar as casas com mobiliário, equipadas, não é, digamos assim, e muitas vezes até são os arquitetos que fazem a seleção do equipamento. Eu estava a explicar isso aos alunos, que assim, o Souto de Moura toda as vidas foi ele que selecionou o equipamento, o Sérgio Jorge de Morron são eles que selecionam, o João Luís Carrilho da Graça também é ele que seleciona, portanto, desde os portugueses aos estrangeiros são eles que fazem, mas não dizem que são. Portanto, há essa espécie de vergonha por uma atividade menor, que é uma coisa completamente absurda, porque aqui há uns anos houve um arquiteto que trabalha no grupo do Baeza em Madrid, que fez uma conferência muito engraçada, que mostrou uma casa super premiada, que foi utilizada até como cenários de catálogo da marca Vitra, em que ele mostrou a casa vista desde outros pontos de vista, é o Alberto Morel Xisto, e um dos pontos de vista era a casa totalmente vivida pelo casal que lá vivia, com 3 miúdos, com fraldas pelo chão, os cães a passearem, e de facto as casas são isso, as casas são as pessoas e são com as pessoas que elas vivem. Portanto, o nosso trabalho não acaba quando nós fotografamos a casa vazia, batemos com a porta e tchau, e depois fica lá quem seja, não é? Porque isso eu acho que no fundo é uma desresponsabilização da nossa profissão. É só isto que eu queria dizer. E muito obrigado, Joana, pela sua apresentação. E achei que há aqui uma coisa muito importante e que nós já tínhamos chegado a essa conclusão na exposição dos 30 anos, que tem a ver com nós não formatamos pessoas nesta faculdade, nós ensinamos as pessoas a adquirirem a sua expressão, a desenvolverem a sua sensibilidade e, de facto, os resultados não têm nada a ver com a homogeneidade, com a gente a fazer tudo igual, mas com cada um encontrar o seu caminho através da sua sensibilidade, das suas emoções e das suas experiências pessoais. E dou-lhe os parabéns pela outra parte que também acho que é importante, que é uma visão empresarial da arquitetura e do serviço do arquiteto. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, deixa-me só dizer que eu adorei ouvir o professor falar e efetivamente ele tocou, bem, se calhar, nos 5 aspectos mais importantes de tudo o que eu tive aqui a falar. E efetivamente o curso é só a abertura que ele faz do nosso olhar sobre o mundo. O resto vai estar nas nossas mãos, é o que nós quisermos, nós conseguimos ser. Eu tenho colegas arquitetos a dirigir empresas, a estar na parte do marketing, toda a visão, a serem grandes fotógrafos, portanto, aquela visão de arquiteto que nos ensinam na faculdade, isso nós nunca mais vamos perder. E essa é a nossa maior arma, é aquilo que nos vai definir depois para qualquer área onde nós possamos tocar. Eu costumo dizer que o curso de arquitetura é dos cursos mais incríveis que existem, nos dão as bases mais incríveis também, porque nos permite ser aquilo que nós quisermos ser. Eu penso que isto é muito importante, que fique nas vossas cabeças e que acreditem que todos têm um futuro pela frente. Peço desculpa ter interrompido. Obrigada, Joana. Perguntas à Joana. Quem tem? Já acho que a Yolene tem. Está com aquela cara de quem vai fazer uma pergunta. Tens que ligar o microfone. Não, ela está a fingir que não. Então quem é que vai fazer a pergunta? É a Inês? Posso fazer uma pergunta, porque tenho estado aqui a pensar sobre este assunto. Já agora, obrigada por ter vindo. Eu achei muito interessante ter falado na psicologia do ambiente. Acho que foi assim que se chama. É uma coisa que eu realmente acho que é muito importante, aquilo que teve a dizer, de pensarmos mesmo na vivência que as pessoas vão ter quando estamos a projetar algo para elas, não é? A minha pergunta tem a ver com outra coisa, que é quando criou o seu ateliê, não é? Como é que eu vou dizer isso? Se foi muito complicado ou se achou que foi... Qual foi o maior desafio em conseguir chamar a atenção, não é chamar a atenção, mas que
ter clientes, não é? Acabar por ter, ter notoriedade das outras pessoas. Uhum. Eu posso dizer que eu montei o meu escritório com uma secretária, um computador e 2 cadeiras. Portanto, em 2005 foi assim que o criei. Em 2014, já depois de ter estudado na cerâmica, foi assim que eu o reinventei. Portanto, voltei a montar um espaço só com uma secretária, um computador e 2 cadeiras, e até 2016 eu não tinha equipa, portanto eu só tenho uma equipa de 2 pessoas a partir dessa data, de 2016. No fundo, eu acho que acima de tudo o que tem que existir é uma verdade, é tentarmos ser nós próprios, é tentarmos passar acima de tudo a nossa verdade, aquilo que nós pensamos e o que podemos acrescentar às pessoas. Eu posso dizer que eu, quando comecei a trabalhar, eu não conseguia captar a atenção dos construtores, não conseguia captar a atenção de grande parte dos clientes correntes, mas curiosamente comecei a captar a atenção de um nicho de mercado que precisava de alguém que os entendesse. Eles tinham capital para investir, queriam investi-lo bem, pessoas formadas com cultura, mas não tinham um arquiteto, ou um decorador ou interiorista à frente que os tivesse com tempo para os ouvir, para os entender. E eu acho que essa sempre foi a minha maior mais-valia. Eu ouço muitas pessoas antes de começar a trabalhar para elas. É quase uma relação de amizade, uma relação familiar, eu não sei explicar. A psicologia vem muito daí, a psicologia espacial, a psicologia do ambiente, que é entender o cliente. O cliente precisa de sentir que nós somos aliados, que nós estamos ali para conseguir transpor as suas ideias de uma forma, claro, bastante razoável e até exponenciar as ideias deles para o espaço. E acima de tudo foi este fio condutor que eu mantive quase nestes 20 anos de exercício de vida profissional. Foi esta verdade nos projetos, esta verdade na forma de ser. E acima de tudo, o segredo é só este. Não é preciso quase nada para montarmos o nosso próprio espaço, é preciso sermos nós próprios e termos também uma espécie de visão raio-x, primeiro sobre o cliente, sobre o lugar, para podermos antecipar algumas coisas, não é? Porque nós temos a obrigação de antecipar até algumas questões que o cliente não estava a ver ou para o qual ainda não tinha pensado. E também porque temos imensa responsabilidade na construção do futuro. Eu quando comecei a desenhar produto, foi a convite da tal editora belga, da Periuse, que numa simples inauguração perguntou-me se eu já ouviu-me conversar sobre o espaço, sobre a arquitetura, e perguntou-me se eu já tinha desenhado. E eu sim, eu já desenhei imenso para os clientes, mesas, precisava até para complementar a decoração. Eles perguntaram-me, então não quero desenhar alguma coisa para a marca? Nós gostaríamos de ter um produto seu desenhado. E foi assim, portanto as coisas acontecem assim, nós não temos que premeditar algo, as coisas vão acontecendo naturalmente, principalmente se nós formos verdadeiros. É claro que eu aqui em Leiria acabo por ter talvez um handicap que se calhar em Lisboa, se eu trabalhasse em Lisboa, no Porto, em Paris, no centro de Nova Iorque, eu tenho que fazer aqui um esforço muito maior, eu digo sempre para mover montanhas, porque eu estou em Leiria. Mas no fundo, há muita gente de fora que já vem aqui ao estúdio. O estúdio no fundo está no centro de Portugal, quer dizer, eu estou uma hora e meia de Lisboa, estou uma hora e meia do Porto, eu própria me movo, faço reuniões por Zoom, quer dizer, tudo pode acontecer, só depende de nós próprios. Nunca deixem de acreditar e podem marcar a diferença, porque acho que é extremamente importante. Não sei se respondi à tua pergunta, Inês. Sim. Obrigada. Mais perguntas? A Celeste, a Iolene... Não há E a Leni já tentámos 2 vezes. A Celeste... está aqui o professor Alexandre Marques Pereira. Olá, tudo bem? Olha, antes de mais, gostei bastante e dou os parabéns pela apresentação. Obrigada, professor. Eu só tinha uma questão. Eu gostei de tudo, confesso que só não gostei de uma coisa.
Eu vou-lhe dizer, é uma provocação, até que foi aquela quando falou sobre a madeira que não, das casas e que não conseguiu encontrar e que andou a procurar uma coisa que parecesse madeira. Eu vou-lhe contar uma história também, rápida, Sim. que eu fiz há muitos anos com o arquiteto Tainha à Porta Norte, que já não existe, ali na Expo 98. E então, aquilo tem uma história muito complicada. Primeiro era para ser em betão, depois nós, lá, pelo pedido do cliente, tinha que ser mais barato e resolvemos fazer aquilo em madeira. Tudo bem, uma madeira pinho nórdico, muito simples, com bondex, apatativo, tá. A primeira coisa que eu recebi do cliente, quando começou a obra, mandou-me umas amostras fantásticas do alumínio que parecia tal e qual a madeira, para fazer o tabuado. Obviamente que eu disse que, sabe, parece, mas não é a mesma coisa. Não tem o cheiro, não envelhece com aquilo, porque é diferente. É como as... E por isso, lembrei-me dessa pequena história e é a única coisa que me fez um bocado de impressão na sua apresentação. Está a ver? Porque uma coisa é uma coisa, como diz o outro, até é uma coisa muito básica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Não tem. Exato. Eu fui a primeira a alertar o cliente que eu não me interessaria usar matérias que não fossem as verdadeiras, até porque eu acho que a verdade do material depois também acrescenta qualidade ao espaço, não é? Como diz, o cheiro, o toque, portanto a madeira é uma matéria quente, portanto a pedra, tudo isso é super interessante. Aqui neste caso eu tentei conjugar aquilo que era a intenção do cliente com aquilo que eu queria fazer. Ou eu trocava a matéria, que também podia ter acontecido, mas também não era cliente para pedra, também não era cliente para deixar betão à vista, enfim, nós depois também temos que, eu não consegui levar a minha avante e a uma determinada altura pensei, ok, então ou perco o cliente ou então vou arranjar aqui forma de conseguir o melhor dos dois mundos. E eu penso que muitas vezes na gestão empresarial nós também temos que usar o melhor dos dois mundos. E neste caso foi o que eu fiz. Não conseguia a primeira, não conseguia a segunda, não conseguia a terceira, tive que chamar 7 amostras cá para conseguir aferir aquela que melhor satisfazia ambas as partes, porque a preocupação dele não era a textura da madeira, a preocupação dele fundamental até era também o preço. Era o preço e depois a manutenção. E eu tive que ter esse cuidado. É claro que se me perguntar, quando eu disse, eu acabo por selecionar 4 materiais, eu basicamente estou sempre nos materiais mais novos, acabo por estar no betão, na madeira, no cobre, na pedra, adoro trabalhar pedra, mas quando não consigo, mesmo há que arranjar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que o arquiteto quer e entre o que o cliente quer. Não sei se respondi, professor. Não. Está aqui a minha... Não, eu acho que isto é um assunto importante para refletir. Sim, eu percebo. Obrigado. E se calhar com tempo depois conseguimos. Há uma altura difícil nesta relação com os clientes e é preciso muitas vezes a consolidação daquilo que é o nosso trabalho para eles nos aceitarem até ao fim. Provavelmente, Alexandre, eu também confesso, Joana, foi a coisa que fez-me alguma impressão, a imitação, porque a imitação enfim, é sempre acho que quer dizer uma má escolha, mas eu acredito que Alexandre, tu, estando com o Tainha, teria outro peso de dizer não quero, por exemplo, 2 arquitetos, um arquiteto, enfim, já mais velho, é completamente diferente. Eu acho que isso também é importante nós falarmos, quando estamos a falar com alunos. É difícil entrar no mercado de trabalho, é difícil convencer os clientes das nossas ideias. E, portanto, não querendo defender a ideia da imitação, porque acho que deve-se procurar as alternativas, muitas vezes o que se sente, e nós já todos passámos por essa experiência, é que nós saímos do curso com muitas certezas e muitas vontades e quando começamos a ter os primeiros confrontos com alguém que não quer fazer como nós queremos, é difícil de levar a nossa área, sofremos muito. Eu não estou a dizer que se tenha que dizer exatamente o que o cliente quer, não estou a dizer que se tenha que cumprir, temos que encontrar sempre a melhor alternativa, mas estamos a falar com alunos de arquitetura e por isso é bom falarmos sobre isto, não é? Sim, sobre é bom esclarecer. contratempos. Então é um contratempo, no fundo.
É um contratempo, exatamente. Também é importante referir que, basicamente, eu falei muito nas marcas e até, por exemplo, a Porcelanosa, que é uma marca que todos conhecem, os pavimentos e os revestimentos, eles que primam tanto pela qualidade e pela não alteração do produto final, eles próprios também já estão a consumir pedra, portanto, eles estão a vender pedra para o mundo todo. Eu posso dizer que as lojas do grupo Inditex, as lojas Uterq, estão a ser todas remodeladas pelo mundo inteiro por uma pedra nacional que vai aqui, que é daqui da zona. Eles depois o que é que tiveram que fazer? Tiveram que criar um produto que permita que a pedra não seja permeável, que permita que a pedra tenha um ar natural e que se, portanto, acontecer alguma coisa, se cair algum líquido indesejado, ou que a pedra perdure. E mesmo as próprias marcas de mobiliário cada vez estão a tentar usar portanto, materiais mais nobres, verdadeiros, porque acrescenta efetivamente outra história e outro valor ao produto, sem dúvida nenhuma. E assim é também na arquitetura, claro que sim. Mais perguntas, alunos? Eu volto a pedir, se possível, que liguem as câmaras. Eu acho que sim, é muito desagradável estar a olhar para nomes, é muito estranho. Se vocês conseguirem colaborar, é mesmo bom. Obrigada. Está aqui uma mensagem, esperem lá, deixem-me ver. Estamos a falar, vou ler a mensagem. Diana Isabel Cunha Ascensão. Hoje, infelizmente, estou num computador sem câmara e sem micro. Na próxima talk estarei a 100%, mas adorei o tema e o conceito desta talk. Muito obrigada pela partilha e concordo 200% com o professor Fernando Hipólito. Ser arquiteto para as pessoas e fazer arquitetura como arquitetura para ser vivida. Eu defendo avidamente este conceito de que toda a gente deveria tirar um curso de arquitetura. Um beijinho e mais uma vez obrigada pela partilha. Não sei quem é a Diana, mas obrigada, Diana. Tão bom. Mais perguntas? O segundo ano, como está a ter aulas ao mesmo tempo, estou farto de os desafiar e respondem-me assim: acho que não, professor, não há ninguém para fazer perguntas, não sei, agora mandei-os ligar as câmaras, está tudo com vergonha, não sei porquê, depois nas aulas são... Com licença, eu posso fazer uma pergunta, então, professora? Isabela, isso é que Pronto, como o professor Hipólito disse, eu sou estudante do segundo ano e o tema principal do nosso segundo ano é a relação com o sítio. E gostaria de saber de você, como arquiteta, quando você recebe um projeto novo e vai ao sítio, quais são as principais coisas que você pensa, que você sente, que você capta e tenta transmitir na sua proposta para aquele sítio? Obrigada. Nada, obrigada, Isabela, por colocar a questão, muito bem. Quando eu vou ao lugar, acima de tudo eu tenho que analisar as características do lugar e também tenho que sentir o lugar, acho que tenho que pensar naquilo que o lugar me está a transmitir, no que está a pedir. Tenho que analisar as referências, perceber se o lugar já tem referências, se não tem referências, se é uma reabilitação, se não é, se é uma construção de raiz, e que premissas é que eu encontro à minha volta ou no próprio lugar que me vão influenciar o desenho do projeto. Essas características associadas às características do cliente e ao programa são o que vão fazer o produto final. Elas nunca podem estar dissociadas umas das outras, têm que andar sempre a par umas das outras. E há coisas curiosas, como muitas vezes é o lugar que nos dá a primeira informação, outras vezes é o próprio cliente que, em conjunto com o lugar, nos dá a informação mais importante, portanto, e que depois explota a tal ideia, o conceito, para que nós possamos desenvolver todo o projeto. Portanto, tem que caminhar as três, portanto, o cliente, as características do cliente, o programa e o lugar têm que andar lado a lado. Se bem que eu digo sempre uma coisa que é... Desculpa, Helena. Sim. Não, continua. É o que eu referi no início, que é a primeira pedra deve ser uma árvore em defesa daquilo que é olhar para o espaço que não é construído e no que é que eu posso retirar dali para depois construir.
é tão importante um como o outro. Basta uma árvore, uma rocha, enfim, tudo é passível de ser valorizado. Não sei se Eu respondi. ia só acrescentar uma coisa que trabalhei com um arquiteto que dizia: atenção, que nós não somos como os artistas, nós não temos telas em branco. Quando nós chegamos a um território, já temos uma história, temos uma paisagem, temos um cheiro, temos uma vista, temos uma luz, temos uma sombra, mas muitas vezes há este primeiro confronto com o território onde estamos a fazer os projetos, quase por sensibilidade. A primeira reação é essa sensibilidade instintiva, mas nós, arquitetos, não nos podemos esquecer que a história já acompanha aqueles territórios e que essa investigação também é muito importante para nós percebermos a natureza e a vocação do território onde estamos a intervir. E, portanto, só queria acrescentar isto da história. E essa história do lugar conta quase tudo. Nós depois só temos... Eu quando faço, por exemplo, remodelação, reabilitação, o meu objetivo é que as pessoas entrem lá e achem que sempre foi assim. Ou seja, por um lado eu respeitei a história do lugar, portanto da construção, alterei-lhe, fiz pequenas alterações, portanto reinventei o espaço, mas o meu objetivo final é que as pessoas entrem lá e que achem que o espaço sempre foi assim. Portanto, no fundo, é um devolver da alma ao lugar, já com qualidade e adaptado aos dias de hoje, mas é importante que essa alma também nunca deixe de existir e que as pessoas, ao entrar no espaço, ao vivenciarem o espaço, que sintam essa alma, porque a arquitetura, o espaço, comunica connosco e nós comunicamos com ele. Há aqui uma simbiose muito grande. Eu costumo dizer, eu estou aqui no estúdio, eu remodelei-o há cerca de um ano atrás. Foi um projeto muito debatido, em que nós tentámos levar até à exaustão, porque queríamos muito fazer bem, porque está aberta à cidade, porque, enfim. E eu posso dizer que todos os dias encontro aqui novas perspectivas, novas coisas. É como se o espaço me desse a mim e eu também lhe desse a ele. E isso é extraordinário, essa relação. Por isso é que para mim uma casa é como se fosse a nossa segunda pele. É o que nos influencia, é o que nos deixa descansar, é o que nos deixa sorrir à mesa, é o que nos deixa estar em família, é o que nos acompanha nos momentos mais frágeis, porque se calhar em casa nós somos nós próprios. Portanto, é o nosso porto seguro. E no fundo tudo tem que comunicar. Obrigada, Joana. Mais perguntas? Eu gostava de fazer uma pergunta, não sei se me está a conseguir ver. Sim, ver e ouvir, está impecável, Nelson. Então, eu sou o Nelson, sou estudante do segundo ano, o professor Hipólito é meu professor de projeto, e a minha pergunta, eu para já queria fazer um pequeno à parte, só para dizer que eu concordo. Eu sei que ainda sou do segundo ano e não posso, ainda não acabei o curso, nem posso dizer muito acerca desse assunto, mas eu gostava de concordar com aquilo que o meu professor falou sobre pronto, a nossa geração ser diferente e no momento em que nós estamos a passar, muitas das vezes pessoas como eu ainda não terem a certa vocação daquilo que querem seguir, mas eu falo por mim, que eu nunca me imaginava em arquitetura, não vou dizer que era algo que eu nunca queria fazer, simplesmente nunca tinha pensado no assunto e desde o dia em que escolhi fazer arquitetura até agora, acho que foi todo um processo, está a ser um processo excelente, no sentido em que eu próprio estou a criar o meu próprio gosto pela arquitetura, estou a aprender e estou a conhecer ao mesmo tempo. Pronto, isto para fazer então uma pergunta. Antes de mais queria dizer que gostei muito da sua apresentação e eu gostava de saber qual é os elementos essenciais e o seu processo em si de quando vai iniciar um novo projeto. Olha, Nelson, antes de mais, sabes que eu gostei muito de ouvir, porque eu quando antes de ir para o curso, eu era uma pessoa. Quando estava no curso, comecei nesse processo de transformação que tu estás a sentir.
E quando saí do curso, achei que ninguém me entendia lá em casa. Portanto, eu venho de uma família muito tradicional. O meu pai até recuperava umas casas no âmbito do português, da linguagem português suave, que todos nós conhecemos. Portanto, as minhas referências eram mais a casa da Barra Amarela, a chaminé, bem, enfim. E eu lembro-me da primeira vez que eu mostrei ao meu pai, muito orgulhosa de mim, a minha primeira maquete, na altura com a professora Maximina Almeida, nós fomos para a Graça fazer, foi a primeira vez que ela nos levou para o lugar, largou-nos lá e disse, agora construam aqui neste largo com os dados que o lugar vos está a dar. E a primeira impressão foi aquela, eu não tenho nada para dizer aqui, não faço ideia o que é que vou fazer. E depois, à medida que os professores nos vão encaminhando e nos vão ajudando a pensar, não é? No espaço, no fim, a minha maquete tinha lá, portanto, na minha intervenção, tinha os dados todos, eu estava a puxar pelos pontos de fuga, portanto, as entradas de luz, uma permanência no lugar completamente diferente que aquele Largo da Graça tinha no dia a dia. E quando eu mostrei ao meu pai, o meu pai disse-me, filha, mas é isto que andas a aprender na faculdade, mas eu não percebo nada isto é uma maquete, eu não estou a perceber nada disto, mas que tipo de construção é esta? E o que eu acho acima de tudo é que essa transformação é super importante. Dizes que nunca tiveste vocação, mas já estás a passar pela transformação, portanto estás no local certo e estás com o mindset correto também, portanto não te preocupes que essas tuas dúvidas se dissipem todas bastante, bem depressa, digo. Relativamente à forma como eu inicio um projeto, mas um projeto de arquitetura. Sim, um projeto de arquitetura. Estava a falar do lugar, não é? Que o lugar Sim. dar-nos as premissas todas. Eu vou falar, ainda há bocado falei sobre o projeto de arquitetura, agora posso falar, por exemplo, do projeto de decoração, de interiores de decoração. Sim. Que ainda não falei. Por exemplo, aquela casa que eu mostrei onde está uma criança junto à janela, que eu disse, a cliente entrou aqui para comprar um sofá. Ela vinha formatada para comprar um sofá da Vitra, não sei se custava 7.000 ou 8.000 euros. E eu não tenho problemas nenhums em vender o sofá, mas acima de tudo, quando ela me disse que queria comprar o sofá, a minha primeira preocupação é onde é que vai estar o sofá? Como é que é o espaço? Vocês costumam dormir no sofá? Quantos elementos da família são? Gostam de estar em sofás separados? Gostam de estar aconchegados no sofá? E ela olhou para mim e disse, bem, tanta pergunta que me está a fazer. Olha, a minha casa é já ali no centro histórico, venha lá comigo, veja a casa. Então eu cheguei lá e vejo o sofá, efetivamente, o sofá que ela tinha e queria substituir, cheio de almofadas, mas vejo outra coisa que foi a casa completamente atulhada de mobiliário. Dava a ideia que à medida que era preciso arrumar uma coisa, portanto ia-se comprar mais um móvel, mais outro móvel, mais outro móvel. E eu perguntei com quem que ela morava na casa. Ela morava na casa com a filha de 5 anos e tinha separado há 1 ano e meio e tinha ficado com a casa. Então, eu, na minha cabeça comecei a pensar, mas como é que a criança brinca nesta casa? Ela não tem espaço para brincar. Uma criança de 5 anos precisa de ter liberdade de espaço, precisa de... e perguntei se a criança dormia no quarto dela, criança de 5 anos. Imediato foi a pergunta que eu fiz a seguir. E a cliente olhou para mim e disse-me, ela não dorme, isso é um problema que eu tenho aqui em casa, ela dorme comigo, tem que vir dormir comigo todos os dias, mas porquê que me está a perguntar isso? Logo outra pergunta a seguir, eu posso ver o quarto da criança? Então quando eu vou ver o quarto da criança, o reflexo do quarto era o da sala, portanto estava completamente atulhado de móveis. Quando nós vivemos num ambiente assim, nós não temos liberdade, não há liberdade espacial, não há... Porque no espaço acontece tanta coisa, é o espaço, é os detalhes do espaço, é a luz, é a nossa relação interior-exterior, interior-exterior. Portanto, acontece tanta coisa que naquela casa não dava, além de que a arquitetura era linda, a arquitetura do edifício é uma recuperação e a arquitetura era fantástica. Então, logo a seguir eu digo, olha, eu tenho todo o gosto em vender o sofá, mas o que eu acho mesmo é que tem que intervir na sua casa. Eu sinto, eu olho para si, eu olho para a sua filha, a casa em nada reflete aquilo que eu vejo em si e vejo na sua filha. E acima de tudo eu acho que preciso de valorizar a arquitetura que o edifício já tem, portanto, o apartamento já tem, mas também aquilo que vocês são como pessoas no espaço. E pronto, foi assim que eu remodelei o apartamento todo. A entender aquilo que era a cliente,
a tentar acrescentar algo mais à vida das pessoas e tentar passar a identidade delas para o espaço. A partir daí a filha passou a dormir no quarto dela. E isto é que é extraordinário, quer seja em arquitetura, quer seja em interiores ou decoração. Não sei se Pronto, obrigado. respondi. Sim, respondeu perfeitamente. Obrigado. Ok. Mais alguma questão? Exato. Quem é que tem mais perguntas? Aproveitem. Sim. Olá, eu gostaria de perguntar qual é a maior dificuldade no dia a dia do arquiteto? Meu nome é Renata, desculpa. Olá, Renata. Prazer. Bem, dificuldade no dia a dia do arquiteto. Eu diria que se calhar as maiores dificuldades são os maiores desafios também e é o que nos fazem andar para a frente e se calhar também projetarmos ou acontecerem coisas que nós se calhar nunca pensaríamos fazer, mas que depois são belas, são umas boas de umas surpresas. Muitas vezes eu olho para o cliente e quando penso assim, este cliente é difícil, eu não estou a conseguir entender tudo aquilo que ele pretende, ou ele não me está a dar os dados todos, não sei. No início eu nunca sei como é que vai começar, mas depois o fim é sempre surpreendente. No fundo, se calhar, o que me chateia entre aspas, a dificuldade que eu sinto maior neste momento é a parte burocrática, a parte de licenciamentos. Eu acho que os colegas que estão do outro lado esquecem-se um bocadinho de qual é que é o papel do arquiteto. Estão muito focados em aplicar leis e não tanto em valorizar a qualidade da arquitetura e do território. E quando nós temos essa visão demasiado reta sobre a legislação, muitas vezes acabamos por protelar a qualidade da arquitetura. E eu acho que as duas deviam estar na mesma balança. Ou seja, na legislação há sempre forma de dar, há sempre exceções. Em toda a legislação há exceções. E deviam-se focar em agarrar nas exceções e permitirem que projetos com qualidade aconteçam muito mais do que se estarem a focar só na parte burocrática. Portanto, a parte burocrática e os timings das câmaras municipais, neste momento, eu penso que seja o maior desafio do papel do arquiteto no exercício da vida profissional. Eu não sei se o Fernando, se o arquiteto Fernando e a arquiteta Helena concordam comigo, mas pelo menos é o que eu sinto aqui do meu lado, e depois cada câmara tem a sua forma de trabalhar, o que também não ajuda nada. É muito desgastante. Do meu ponto de vista. É um inferno. É um inferno, a Helena sabe disso e eu, inclusivamente, isso fez parte das minhas declarações quando apoiei a lista vencedora à Ordem dos Arquitetos, porque de facto é um inferno. Eu acho que assim, os nossos colegas e os serviços nas câmaras fazem das nossas vidas um inferno. É uma loucura total. Outro dia um amigo meu disse-me, aliás, foi outra pessoa que me contou que um arquiteto da nossa praça, que não vou dizer o nome, se virou para o vereador da Câmara de Lisboa, o vereador do urbanismo, e disse: engenheiro, tem que perceber uma coisa, você está aqui é para aprovar projetos, não é para chumbar projetos. Nós temos a sensação que eles estão ali para chumbar, para encontrar coisas para chumbar. Agora, há aqui uma coisa que é muito importante dizer. Temos todos queixas dos atrasos, da legislação que é muito ambígua, de tudo mais. Há uma coisa que nós não podemos falhar, que é aquilo que temos que saber fazer. Ou seja, um arquiteto que não domina uma legislação, um arquiteto que não sabe fazer um procedimento urbanístico quando lhe é fornecida uma lista, isto não pode acontecer. Nós sabemos ler, sabemos escrever, portanto, está lá escrito. Área descritiva, desenhos, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo que as câmaras queixam é disto. Agora, nós sabemos que muitas vezes as falhas que temos é porque elas, como têm todos os procedimentos tão diferentes, nós estamos baralhados no meio do processo. Isto para um aluno é capaz de ser uma coisa estranha, mas preparem-se só para uma coisa que é aquilo que é o nosso trabalho, também inclui esta parte muito chata, porque os projetos têm que ser aprovados, é muito chato, mas nós temos que saber fazer, dominar, preencher uma ficha do INEC, é uma coisa, é uma aberração, é uma coisa que toda a gente falha e volta sempre para trás. Mas se nós tivermos tudo certinho, temos poucos argumentos. O que eu acho, e que é muito importante, é conseguir que os arquitetos que fazem, que projetam, e os arquitetos que apreciam estejam no mesmo comprimento de onda.
E isso é a coisa mais difícil. Não Mas são está- arquitetos que também estão no outro lado, não é? Sim, Também mas deviam estar. mas a razão porque não estão é que esse é o problema do serviço público, é que do lado de lá eles não entendem também que estão a fazer um serviço público e que o público também somos nós, porque assim, porque no fundo nós somos colegas, mas não somos colegas. A verdade é essa. Porque assim, e quando eu falo essa parte do INE, Helena, eu até acho que é o mais fácil, porque aprendo uma vez e aprendo sempre. A parte mais complicada é a interpretação da lei. A interpretação da lei depende de arquiteto, de técnico para técnico e depende de câmara para câmara. Como é que tu podes dizer a um promotor que está a investir em Lisboa e em Cascais que em Lisboa são possíveis cozinhas abertas para as salas e em Cascais não são? Como é que isto se explica? Como é que se explica que em Lisboa estás a fazer uma intervenção num prédio existente e podes ter cozinhas interiores, kitchenettes abertas para a sala interiores, e em Cascais não podes? As kitchenettes têm que estar junto às janelas, que inviabiliza soluções arquitetónicas absolutamente surrealistas, não é? Porque isto depois o que é que nós nos sentimos? Nós não estamos a fazer arquitetura. Chega a um certo ponto em que deixamos de estar a fazer arquitetura e estamos a adequar coisas a legislação. E os pareceres vêm, e depois o que é muito engraçado é que eu tenho experiências em várias câmaras, os ofícios não são feitos de uma vez. Num ofício dizem uma coisa, e depois temos 3 meses, ou 2 meses, ou 1 mês, ou podemos pedir prorrogações para junção de elementos. Mas a seguir vem outro ofício, não é? Mas a apreciação não é feita uma vez, é feita 3 e 4. É terrível. E o tom com que eu vou deixar de fazer arquitetura para as câmaras. Vou deixar. Vou deixar de licenciar-te o facto. Então, já ateliês... Sim. Não, ia só perguntar então quais são as barreiras para a uniformidade. Quais são as barreiras que temos atualmente para poder uniformizar esse sistema entre as câmaras? Quem é que está a falar? Eu peço desculpa. Celeste, professora. Finalmente conseguiu ligar o microfone. Finalmente consegui ouvir a tua voz, Celeste. Eu sou um bocado nova com estas coisas, professora. Eu aqui posso falar, se calhar, é um bocadinho fora de contexto, eu vou ser muito rápida porque eu não quero tirar nenhum protagonismo à Joana. O trabalho tem que ser feito em vários níveis, é um trabalho que tem que ser feito. A Ordem dos Arquitetos está a trabalhar nisso com as autarquias, a tentar encontrar pontos de convergência e pedir que seja tudo bastante claro, porque estas ambiguidades da legislação convém que sejam públicas, esclarecidas e transparentes, ou seja, o que se passa em Cascais toda a gente tem que saber. Em Lisboa, qualquer projetista que chega a uma Câmara não pode ter decisões internas que as outras pessoas não tenham acesso. Portanto, a primeira coisa é tornar público as decisões específicas das ambiguidades que a legislação tem, mas obviamente há um trabalho que tem que ser feito a nível nacional através do governo, que é o chamado Simplex. Acho que só conseguimos ter uniformização se conseguimos ter plataformas simples e eficazes e a funcionar. E para isso não pode acontecer aquilo que tem acontecido até agora, que é os arquitetos não são chamados a contribuir. Nós temos que estar nesses meios, nós temos a mania de estar só nos ateliês, mas nós, se tivermos uma palavra a dizer, podemos melhorar esses serviços, podemos melhorar essas condições, podemos melhorar essas plataformas. E, portanto, quanto mais voz nós tivermos, mais afinação a coisa pode ter. Agora, é um desastre se nós estivermos sempre longe destes acontecimentos, como é óbvio. Eu só vou dar um pequeno exemplo neste seguimento, e não falo mais hoje, que é que tem uma semana, que é em Cascais, sempre a área permeável e impermeável foi 40%, numa casa, num terreno. E agora passou a ser 25%, 30% e 40%. Depende da dimensão do lote. Só que isto não está publicado no RUEM, no Regulamento Urbano da Câmara de Cascais, na internet. Eu soube isto oficiosamente. Mas oficialmente o projeto veio para trás, porque o lote, como tinha mais de 900 metros quadrados, passou a ter um índice de permeabilidade mais alto. É só isto. Portanto, e essa informação não nos foi passada. E depois nós fazemos de burros, temos que marcar reuniões online, temos que pedir prorrogações de prazos, e para termos uma reunião online no fim desta semana com a nossa colega, que tem o projeto na mão,
e que tem esta informação nova que nós não sabíamos, nem tínhamos obrigação de saber. Não pode, é um serviço público, não pode ter informação oculta. Não pode. Porque a informação está oculta, mas eu sei qual é a razão porque a informação está oculta. Sabemos todos, mas não pode, temos que lutar para que isso não aconteça. A informação está oculta por corrupção, ponto. Sim, na Câmara de Lisboa havia uma coisa que eu apanhei ainda como projetista, que era o vereador Manuel Salgado tomava decisões internas, que comunicava num determinado projeto, e depois os técnicos informavam os outros projetistas que podiam fazer o mesmo com o parecer que ele tinha dado para aquele projeto, ou seja, tornava pública, é uma coisa indescritível, indescritível. Eu recebi um parecer de outro arquiteto, a dizer, olha, faço igual. Isto não pode acontecer. Mas estamos a desviar-nos um bocadinho, estamos a desviar-nos um bocadinho das atenções. Eu pergunto se há alguém que tenha mais perguntas. Pergunto se há alguém. O professor Bernardo Manuel, está aí de caladinho. Eu estou a ver aí o seu nome. Está a ver muito bem. Sabes que eu tenho uma veia de apresentadora, não sei se já percebes. Faça lá uma perguntinha. Não, eu não estava a perguntar nada, porque estava a querer, efetivamente, que os estudantes participassem, mas, de facto, é difícil. Esta última questão, o Fernando conclui dizendo que já não apresenta mais licenciamentos, eu também não. Eu também não. Só obrigado. Quer dizer, eu também não. É mentira. Eu também nem, porque vou tendo que apresentar, como o Fernando terá que apresentar sempre que um cliente lhe peça ou que seja exigido e que não se possa fugir. É de facto muito, como é que se diz, triste que nós tenhamos a tentação de dizer sempre, não licencie, deixa andar e depois logo se vê. Porque o licenciamento devia ser um processo que nos estruturava até a todos o pensamento e as ações, e não um processo que leva a que nós tenhamos a sensação de que estamos num mundo verdadeiramente selvagem e com tanto regulamento em cima do regulamento e em cima de regulamentos, às tantas as coisas transformam-se em situações verdadeiramente impossíveis de gerir e em termos de arquitetura, pondo em causa todo um trabalho e toda uma reflexão que ultrapassem muito, normalmente, a questão legislativa. De facto, da parte das remodelações de interiores, da arquitetura de interiores, isso não se põe tanto, porque podemos fazer essas remodelações sem licença, com uma simples comunicação, às vezes, mas de facto no edificado isso torna-se difícil e de facto esperemos que esta ordem dos arquitetos possa já está, sabemos, e possa contribuir para que de facto a situação possa mudar e possamos todos ter uma relação com as câmaras que é importantíssima, mais estruturada e mais estratégica até, que as câmaras dizem grandes decisões e que depois que o pequeno detalhe, as pequenas coisas, não sirvam para nos limitar grandemente a capacidade de criar e de desenhar e de fazer coisas maravilhosas que as pessoas adoram. Em vez disso, às tantas passamos por incompetentes porque então, mas o senhor não sabia isto, então, mas o senhor não sabia isto. Não sabia e não podia saber, porque ninguém sabe, como a Helena disse, é tudo cifrado e tudo montado, de modo a que hajam gaps e hajam enormes áreas esfumadas, não é? Aquela coisa do esfuminho na legislação serve exatamente para depois caberem lá tudo e mais alguma coisa e não cabermos nós que tentamos ir numa linha com um sentido qualquer estratégico, com um sentido sério. Em relação à conferência, queria agradecer à Joana, de facto, também a conferência que fez. O modo como terminou é muito divertido, com 2 filmes sobre 2 casas de 2 arquitetos. É divertido e os que escolheu também são muito significativos, de uma diversidade enorme que, como dizia o Fernando há pouco, nós tentamos que a escola tenha
e que os estudantes sintam uma enorme liberdade de poderem propor coisas muito diferentes, em tempos diferentes e sob influências diferentes. Fazemos sempre esse exercício e acho que os estudantes reconhecem isso. E as próprias saídas da Universidade de Lusíada, das pessoas que saem com o mestrado ou que saíam com a licenciatura, mostram isso, mostram pessoas abertas ao mundo e abertas não só a trabalhar em arquitetura, como em muitas outras coisas. O curso de arquitetura, como se dizia há pouco também, abre a mente para uma estrutura de pensamentos. Depois, esse pensamento pode ser posto ao serviço do espaço ou posto ao serviço de outra coisa qualquer. Tenho tido experiências muito diversas, do território aos objetos, e esse processo também é muito interessante na Joana, e quando se põe na cerâmica também, e quando se põe nos materiais e quando se põe nos objetos. Isso tudo é muito interessante e, portanto, não tenho propriamente uma pergunta. É este acompanhamento, digamos assim, do que aqui se passou e da importância que isto tem, os estudantes poderem ter a oportunidade de ouvir isto e por isso, em especial, à Helena, agradecer-lhe a oportunidade que nos dá a todos de ter esta oportunidade, perdoe uma redundância, de que eu estou pela primeira vez, porque sou bastante... tenho mãozinhas de vaca e, portanto, no computador carreguem várias teclas ao mesmo tempo. Já aprendeste agora. Agora estou a Estamos a ficar modernos, estamos a ficar modernos. Mas ainda tenho a mão assim, sabes? Obrigado, Joana. Obrigado, Joana, e obrigado, Helena. Também pela partilha. Um beijinho para Estão a ouvir? Agora já estamos, sim. Ok, obrigada, Bernardo. Eu queria perguntar se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, se não, é a última oportunidade. Estamos mesmo a fechar a sessão. O Filipe não tem uma pergunta? O Filipe tem, não é, Filipe? Estão-me a ouvir? Sim. Perfeitamente. Sim, ok. Não, a minha pergunta tinha a ver com... em relação às moradias que mostrou, as residências, aliás, que acho que eram 3, se não estou em erro. Tinha a ver com o material aplicado que fica sem... Acho que entretanto já percebi que não é realmente madeira. Não. Exatamente. Acho que já falámos sobre isso. Pois eu sei. Por isso é que... Mas tinha a ver com isso, mas sim. Okay. Mas tinha a ver com o acabamento, não sei se é assim que diz, o acabamento que utilizou para fazer parecer que é madeira. Sim. A minha pergunta era para saber como é que fez para parecer que é madeira. Foi... Joana, vou só aqui interromper o Filipe. O Filipe foi nosso aluno. Eu acho que isto é um tema delicado para a Joana. Estar a bater outra vez no mesmo tema é chato. Pois, eu sei, mas já tinham depois, entretanto, já falaram sobre isso, por isso é que não estava... Ele quer saber a marca e a referência. Eu quero usar o mesmo material, Joana, diz lá. Não quero usar, mas é... Ok, digam. Filipe, é assim, eu ainda há bocado falei sobre isso. Às vezes a relação, portanto, para nós conseguirmos levar as nossas ideias avante, tem que haver aqui algumas cedências também entre ambas as partes, quer no arquiteto. Neste caso é um construtor, portanto não é um cliente final. Os construtores muitas vezes são mesmo muito difíceis, mas também são muito bem-vindos porque é a nossa oportunidade de lhes mudarmos o mindset e de os elucidarmos para construírem com qualidade e estarem mais atentos à arquitetura. E daí muitas vezes temos que andar aqui no meio termo e ter que fazer essa conjugação entre aquilo que nós queremos e aquilo que eles querem dar. E como eu não podia usar de forma nenhuma madeira natural, e como achei que devido às características do lugar, àquilo que eu tinha imaginado para o conceito deste condomínio fechado, que está sediado aqui em Leiria e não existe muitas coisas com qualidade e com este ar tão clean, tão calmo, isto porque o percurso que fazemos até lá, estamos a 5 minutos de Leiria, mas é um percurso no meio da floresta. Eu só imaginei 2 matérias para lá, que era a madeira de coisas, superfícies brancas. Acabei por solucionar com um revestimento que não é efetivamente madeira, mas que se faz parecer por madeira. A questão aqui é que tanto a qualidade do revestimento porcelânico como a da aplicação
permitiram que depois no final o look fosse aquele que eu queria dar, portanto, da madeira natural, mas que não é na realidade. Não é o que se deve fazer, portanto, a arquitetura. Mas em alguns casos, pronto, eu aqui não tive mesmo outra opção, senão arranjar alternativas para poder levar a minha ideia avante. Ok. Ok, obrigado, sim. Nada. Muito bem, para fechar, eu estou a estranhar a Marilyn muito calada, ela já saiu, é só para controlar. Já. Ok, então acho que se ninguém tem mais nada a dizer, eu queria agradecer muito à Joana esta sessão, esta conferência, esta disponibilidade. Queremos todos, eu em nome dos professores, desejar-lhe os maiores sucessos para a vida futura, que seja sempre assim, cheia de vontade, de garra, de paixão por aquilo que faz. Acho que é muito importante porque é um verdadeiro exemplo para todos vocês. Eu acho que esta ideia que a Joana nos transmite, que é ter um sonho e persegui-lo e querer fazer as coisas bem e ultrapassar-nos, porque às vezes não é fácil, não é, de sair da zona de conforto. E, portanto, esta ideia de que se sai da zona de conforto e podemos testar e fazer coisas, e acho que é mesmo um exemplo para todos vocês, uns porque estão no segundo ano, outros porque estão no quinto e estão a acabar o curso e estão quase a trabalhar. Acho que todos devem pensar exatamente aquilo que querem fazer e perceber que se nem sempre correr bem, há sempre uma alternativa, desde que vocês pensem que este curso vos vai suportar para o resto da vossa vida, porque vocês aprenderam a olhar, aprenderam a registar, aprenderam a construir, aprenderam um conjunto de coisas que começa precisamente, acho eu, com o olhar, com esta capacidade de ver o mundo que é nossa, é muito nossa dos arquitetos, e que nos permite fazer um conjunto de coisas infinitas e, portanto, não se deixem nunca ir abaixo pelas dificuldades, pensem sempre aquilo que aprenderam. Joana, muito obrigada e vamos ficando em contacto. Sim, olha, felicidades para todos. Espero que consigam acabar o curso com o maior dos sucessos e espero daqui a 20 anos estar eu no vosso lugar a ouvir-vos falar sobre aquilo que aconteceu e sobre a vossa carreira profissional. E acima de tudo, não se esqueçam de uma coisa, em qualquer que seja a área em que irão trabalhar, trabalhem sempre para a excelência. Sempre, sempre, sempre. É a excelência que nos faz ultrapassar todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades e que nos faz ficar bem com nós próprios e depois com os nossos clientes ou com as empresas para quem estamos a trabalhar. Muito obrigada pelo tempo que me dedicaram. Obrigada. Fernando, obrigada, Bernardo. O outro professor penso que já não está aqui também. E felicidades para todos. Obrigado. Ok, então vá, até para a semana. Adeus. Adeus.